E aí, galera, beleza? Então, bora estudar a segunda lei de Newton. Gente, a segunda lei de Newton é a lei mais estudada da física, a lei mais famosa da física, é a que cai mais em vestibulares, processos seletivos todos, e é uma lei muito famosa, porque é uma lei revolucionária, ela foi enunciada e a partir dela nós começamos a entender os comportamentos de vários corpos, tanto corpos do nosso cotidiano, objetos do dia a dia, quanto sistemas solares. Então é uma lei muito útil e, além de tudo, tem uma estrutura matemática bastante simples, por isso ela é uma lei muito importante. Não dá para a gente esgotar as aplicações mais importantes da segunda lei em uma única aula. Então a gente vai fazer aqui uma aula bastante breve, bem resumida, mas depois a gente tem que ver aplicações usuais da segunda lei de Newton e as formas até estratégicas da gente poder aplicar essa lei, não só essa, mas as duas outras leis de Newton, mas essa principalmente, para que a gente sistematize a nossa forma de resolver exercícios. Tá? É bastante simples a forma de estruturar isso, mas é fundamental que a gente compreenda primeiro o enunciado da segunda lei. A primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, que a gente já estudou, é uma lei que estabelece as condições de equilíbrio dos objetos, de equilíbrio dos corpos. O que é que deve acontecer para que um objeto permaneça em equilíbrio? Lembrando que o equilíbrio não é só o repouso, né? O equilíbrio é o repouso ou a sensação do repouso, ou seja, o movimento em linha reta e uniforme, movimento retilíneo uniforme. Então, relembrando a primeira lei, quando é que um objeto estará em repouso ou movimento retilíneo e uniforme? Quando não houver nenhuma força atuando sobre ele, ou ainda que haja forças atuando sobre ele, a resultante dessas forças, a soma de todas essas forças é nula. Lembrando que força é um ente vetorial, então quando a gente soma vetores, a gente não pode simplesmente somar os seus valores, somar os seus módulos. A gente tem que levar em consideração a orientação que esses vetores possuem. Então, quando a soma dos vetores forças que atuarem sobre um objeto for nula, esse objeto estará em equilíbrio. A segunda lei vai estabelecer as condições e as consequências de ter uma força resultante não nula. O que ela vai produzir? Quando a força resultante for nula, a gente sabe que o objeto está em equilíbrio. Ele então tem velocidade constante, ou está parado, ou está em movimento retilíneo uniforme, que são os dois casos de velocidade constante. E quando a força resultante não for nula? O corpo então terá o seu estado de equilíbrio perturbado, ou seja, a sua velocidade vai sofrer alterações. A gente já sabe lá da cinemática que mudar de velocidade quer dizer apresentar aceleração. Então esses conceitos que a gente viu na primeira lei, conceito de equilíbrio, conceito de massa, inércia, são conceitos que vão estar presentes aqui dentro, mas agora numa estrutura matemática que a gente vai compreender a partir dessa situação que eu vou ilustrar com vocês. Bom, aqui eu imaginei uma situação bastante simples, bastante comum, que é o caso de a gente ter um apoio, uma mesa, né, horizontal, e um objeto em repouso sobre essa mesa. Esse objeto já está sob a ação de algumas forças aqui, que a gente não vai detalhar agora. Mais para frente a gente vai falar melhor sobre elas. Mas imaginem que esse objeto esteja em equilíbrio. Então, pensando nessa possibilidade, a gente vai pensar o seguinte: se uma força, por exemplo, horizontal F1 atuar nesse objeto, empurrando ele da esquerda para a direita, e ao mesmo tempo uma outra força F2, também horizontal, só que para a esquerda, simultaneamente também atuar sobre esse objeto, e elas forem de mesmo valor, esse objeto vai permanecer em equilíbrio, né? Então tem duas forças atuando e esse objeto vai permanecer em equilíbrio. Agora imaginem que essa força F2 tem um valor reduzido, um módulo menor, é uma força mais fraca. É claro que entre as duas forças haverá uma resultante e essa resultante vai produzir um desequilíbrio no objeto. Esse objeto vai acelerar. E é fácil perceber que ele vai adquirir movimento. Se a gente pensar aqui que na superfície onde ele está apoiado não tem aderência nenhuma, não tem atrito nenhum, ele vai apresentar uma aceleração, um movimento acelerado para a direita. Então, quando o resultado das forças que estiverem atuando
for diferente de zero, quando o resultado das forças não for zero, esse objeto vai adquirir uma aceleração. Essa é a estrutura que vai possibilitar a gente escrever a segunda lei na sua forma matemática. A força resultante que vai atuar sobre o objeto vai provocar nele uma aceleração. Agora, a segunda lei, ela não diz somente que a força resultante provoca uma aceleração. Ela estabelece uma relação de proporção entre a aceleração que esse objeto vai adquirir, a intensidade dessa força resultante e a inércia do objeto. Quanto mais inércia possuir o objeto, menor é a aceleração que ele vai adquirir. E a gente viu que o conceito de inércia está intimamente relacionado ao conceito de massa. Então, a massa do objeto, que é a medida da sua inércia, é a quantidade de inércia que o objeto possui, vai provocar uma aceleração cada vez menor quanto maior ela for. Então, quanto mais massa o objeto possuir, menor será a aceleração que ela vai adquirir. Então, essa relação de proporção entre força, massa e aceleração, força, inércia e aceleração, é escrita na segunda lei, na forma mais conhecida dentro da física, que é justamente força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração que o objeto vai adquirir. Lembrando que força é um ente vetorial, assim como a aceleração também é um ente vetorial. E massa é escalar. Então essa é a fórmula mais conhecida da física, é a estrutura matemática da segunda lei de Newton, e a partir dela a gente pode deduzir o seguinte: para uma mesma força resultante, quanto maior a massa do objeto, menor a sua aceleração. Ou seja, massa e aceleração são grandezas inversamente proporcionais. Quanto menor a massa, maior a aceleração. Quanto maior a massa, menor a aceleração. Outra possibilidade: para a mesma massa, para o mesmo objeto, por exemplo, quanto maior a força resultante, maior a aceleração. Ou seja, força resultante e aceleração são grandezas diretamente proporcionais. E quanto menor a força resultante, menor a aceleração. Outra possibilidade ainda: se a força resultante for nula, ou seja, não houver força resultante, essa massa não terá aceleração. Ou seja, para que a força resultante seja zero, ou a massa é zero, que não é o caso, senão a gente não teria o objeto, ou a gente não tem aceleração. Então reparem que a segunda lei confirma a primeira lei, que é a lei da inércia, que diz que na ausência de força resultante, o objeto permanece em equilíbrio, ou seja, estará desprovido de aceleração. Essa estrutura matemática permite a gente calcular todas as possibilidades de movimento uniformemente acelerado, movimento variado, que a gente encontrar nos exercícios. Nas próximas aulas, a gente vai sistematizar a forma de aplicar a segunda lei. Vamos fazer um passo a passo para que a gente tenha em cada situação a mesma forma, a mesma estrutura para calcular a força resultante e aplicar a segunda lei de Newton. Beleza, galera? Então valeu!